Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, na nossa aula gravada de hoje de matemática, a prof vai explicar para vocês o que é a numeração romana, para que ela serve e como que ela funciona, tá? Então a nossa aula vai iniciar lá na página 192 do nosso livro ângulo 4. A unidade é 39 e chama-se a numeração romana. Você já estudou que ao longo da história as representações numéricas foram criadas porque os homens precisavam registrar a quantidade de animais que eles tinham, pessoas, né? Objetos de alguma maneira. Então eles precisavam desenvolver uma forma de poder fazer contagens, de poder contar algumas coisas. Então, ali, naquela imagem, nós temos um registro histórico localizado no Parque Nacional Canyonlands, nos Estados Unidos. Então, ali é uma representação de uma contagem de animais, né? De cabrinhas, olha ali. Um homem desenhou aquilo ali para saber a quantidade de cabras que ele tinha, tá? Existiram muitas formas de fazer isso. Dar nós em cordas, riscar em ossos e pedras, criar desenhos ou símbolos. Cada povo utilizava uma maneira diferente. Vamos conhecer a maneira dos antigos romanos. A forma como os antigos romanos registravam suas contagens foi chamada de sistema de numeração romano. Nesse sistema, usavam-se estas letras para representar números. Então, usavam o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. E em matemática, elas ficaram conhecidas como algarismos romanos. Veja na página seguinte imagens das ruínas do Império Romano, o Coliseu de Roma e da cidade de Pompeia. Observe nos mapas a localização da Itália, país onde se encontram essas ruínas, hoje visitadas pelos turistas do mundo todo. Então, ali naquelas imagens, são imagens, então, do Coliseu e de Pompeia, né? Lá na Itália. A escrita dos números na numeração romana. Observe na tabela as 7 letras do sistema de numeração romano e os valores correspondentes a elas, no sistema de numeração decimal. Então, ali nós temos a numeração romana de um lado e a numeração decimal, que é a numeração que a gente utiliza, né? Então, o I quer dizer 1, o V, 5, o X, 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Vamos conhecer como essas letras são combinadas para formar os números. Página 194. Para representar os números, os algarismos romanos, temos que seguir algumas regras. Regra número 1. As letras são escritas uma após a outra, então é uma do lado da outra para a gente representar algum número. 2. Quando há uma letra de maior valor, seguida de uma de menor valor, somamos os valores. Por exemplo, X, que é 10, e 5, e V, que é 5, dá 15, porque o X vale 10 e o V vale 5. Os dois juntos vale 15. Então, XV quer dizer 15. X, X, I é 22, porque X mais X dá 20. E I mais I dá 2, então tudo junto dá 22, e assim por diante. Na representação romana, as letras I, X, C e M, que correspondem aos números 1, 10, 100 e 1000, são as únicas que podem ser repetidas até 3 vezes, não mais que isso. Dessa forma, I é 3, X é 30, C é 300 e M é 3000. Regra 3. Quando há uma letra de menor valor antes de uma de maior valor, subtraímos os valores. Por exemplo, o I é menor que o V. Então, ali tem I, que é 1, menos 5, que é o V, ou seja, 4. Se tivesse V e I, seria 6. 5 mais 1 dá 6, mas como está ao contrário, dá 4. Agora, I, que é 1, e X, que é 10,
dá 9, porque 10 menos 1 dá 9, e assim por diante. 4. Para representar quantidades maiores do que 3.999, colocamos um traço sobre as letras. Cada traço aumenta o valor da letra em 1000 vezes, ou seja, ali onde tem IV, que significa 4, com um traço em cima, quer dizer 4.000. O C, com o traço em cima, quer dizer 100.000, porque só o C sem o traço é 100. Os romanos não criaram um símbolo para representar o zero. Uma curiosidade, né? Agora é a página 195. Atividade 1. Agora, você vai usar o que aprendeu sobre a numeração romana. Exercício número 1. O número 35, escrito com algarismos indo-arábicos, corresponde a qual daquelas representações ali quer dizer 35? Lembrando que os algarismos do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza, são chamados de indo-arábicos. São, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a combinação deles formam vários números, né? 2. Indique com um X a alternativa correta. A. LXX é menor do que XL. CC é maior do que o D. D é maior do que M. XLX é menor do que L. Então, vocês vão ter que ver aquilo ali, voltar lá naquela tabelinha que diz a correspondência do que cada letrinha quer dizer e ver o que ali tá certo, tá? Letra A, B, C ou D. 3. Complete a tabela a seguir. Então, de um lado, tem alguns números ali de registros de numeração romana faltando e do outro, registro de numeração decimal. Então, o que tiver faltando, olha do ladinho para ver o que quer dizer e aí volta lá naquela tabelinha para ver qual daquelas ali corresponde, tá? Preenchendo. Página 196. Quando usamos a numeração romana? Criado há 2000 anos, ou seja, há 20 séculos, o sistema de numeração romano foi aos poucos sendo substituído pelo decimal, que é o que a gente utiliza. Atualmente, os algarismos romanos são usados em poucas situações. Na escrita dos séculos, em alguns relógios e em capítulos de livros, na identificação de nome dos papas e de reis, ou em fachadas de edifícios antigos. A unidade de medida século corresponde a 100 anos, tá? Então, um século, 100 anos. Geralmente, os relógios indicam o algarismo 4 com a escrita romana antiga, que é I, 4 vezes o número I. Mas hoje não é mais assim. O 4 corresponde a IV, 5 menos 1, tá? Então, ali nós temos uma imagem de um relógio. Do outro lado, tem o capítulo de um livro sendo colocado ali como um número romano. Aqui um monumento, né, com a data em números romanos. E agora, página 197. 1. Escreva o ano em que você nasceu usando a numeração romana. 2. Na imagem abaixo, há uma sequência de 4 números romanos. Quais são eles? Tem vários números ali. Um tá um pouquinho apagado, mas dá para ver. Ali, o que tá apagadinho é IX, tá? 3. Escreva de duas maneiras diferentes, usando algarismos indo-arábicos, que é a numeração decimal, 1, 2, 3, 4, como a gente utiliza, como podemos ler as horas dos relógios abaixo. Então, vocês deem uma olhadinha ali naqueles relógios romanos e coloquem a hora que tá ali, tá? Na letra A e na letra B. 4. Maria está lendo um livro, cujos capítulos estão numerados com algarismos romanos. Ela está finalizando o capítulo IX. Quantos capítulos faltam para terminar a leitura se a história tem XXX e V capítulos? Então, vocês vão primeiro desvendar quais são aqueles números romanos e depois fazer a subtração para saber quantos capítulos que faltam. 5. Estamos no século XXI. Escreva-o com algarismos romanos. Então, como que a gente escreve 21 com os algarismos romanos? Escrevam ali. Agora, página 198. Vamos fazer registros na numeração romana. A. Em que ano sua cidade foi fundada?
Ó, Florianópolis, gente, foi fundada em 1673. Então, escrevam lá como que que se escreve esse número em numeração romana. B. Vitória está lendo o capítulo XX e X de um livro. Qual é o próximo capítulo a ser lido? Lembrando que depois de IX, que é 9, vem um outro número. Então, tem que uma letrinha daquelas ali vai sumir. 2. Complete a tabela. Mesma coisa. Vocês vão olhar de um lado o que falta e completar do outro, tá? 3. Grife nos textos os dados que aparecem em algarismos romanos. A seguir, escreva-os com algarismos indo-arábicos, que é o algarismo que a gente utiliza. Então, vocês vão circular ali o que tem de algarismo romano e depois lá naquela linha vocês vão escrever qual é esse número. Na letra B também e na letra C a mesma coisa. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Os algarismos romanos, a gente precisa sempre estar voltando lá naquelas letras para poder entender. A prof confessa que até hoje eu preciso utilizar a tabelinha para conseguir fazer as trocas, tá? Então, não precisa gravar, a prof vai deixar vocês utilizarem a tabelinha se precisar em algum momento. Fiquem tranquilos, tá bom? Espero que vocês gostem. E depois a prof vai fazer um vídeo fazendo a correção com vocês, tá bom? Beijo!